Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Lucas, João Rasta, Tiluca, Luluca, Quest, Xoxa, vários nomes, né? Dependendo aí do meio. Eu sou natural de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Falo nesse momento de Itabira, também na região central de Minas Gerais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, a Denise e aos demais colaboradores aí do projeto, esse projeto tão interessante. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco das minhas reflexões sobre mim, né, meu lugar de fala e minhas escolhas ao longo aí dos meus 41 anos de idade. Eu sou pai da Nina, que é minha filhota de 7 anos, do Tom, meu filho de 5 anos de idade, e do Chico, meu filho de 4 patas, que é o filho mais velho, de 10 anos. E também sou professor universitário, pesquisador, trabalho com geração de energia, eólica, fotovoltaica, aí para atender as demandas, mais essas demandas do mercado, né, da energia, que de uma certa maneira sempre foram demandas que não estavam diretamente alinhadas com meus propósitos, né? Mas era onde a vida vai levando, foi me levando, né? Trabalhar aí para essas grandes empresas. Nos últimos anos, nos últimos 8 anos, eu venho direcionado cada vez mais a minha a minha dedicação de profissional mesmo ao desenvolvimento de trabalhos voltados para agricultores familiares, para agroecologia, para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas, e num desafio de conciliar a tecnologia, né, que a gente aprende na universidade, essa tecnologia cartesiana, né, da universidade, da academia, do mercado, às tecnologias ancestrais desses territórios, né, no fazer, ser e existir do povo negro e do povo indígena. E trabalhar, né, nesse paradigma de conciliar saber tradicional com tecnologia de ponta, vamos colocar assim, né, tecnologia ancestral com tecnologia de ponta, é um desafio que me move, assim, né, e que mudou a minha maneira de lidar com a minha profissão, né, de me entender como engenheiro e, de uma certa maneira, de me encontrar no mundo. É, uma vez que a gente, é, a gente vive nesse mundo muito louco, né? Assim, viver não é exatamente fácil, porque muitas das demandas que nos são dadas, né, que a gente toma como prioritárias, não necessariamente são demandas que estão relacionadas com nossos valores pessoais, né, com questões que a gente acredita que sejam importantes, né, num sentido assim mais profundo, né, do nosso eu, da nossa identidade. E quando a gente é levado a executar atividades no nosso cotidiano, né, que vão preenchendo o nosso dia por ações que não estão relacionadas com coisas que a gente acredita, que a gente busca, que estão no nosso, né, no cerne do nosso ser, descompassos vão acontecendo, né? E quando a gente vai acumulando esses descompassos, as coisas não saem bem, né? Ou a gente vive uma vida, né, sei lá, infeliz, ou a gente tem crises, ou tem, né, ansiedade, ou não dorme bem, tem que viver tomando, né, nossos remedinhos aí para dormir, para acordar,
que eles podem ser necessários e importantes em alguns pontos, né? Mas, assim, entendo também que a gente precisa, muitas das vezes, compreender de onde estão vindo as nossas dores, né? De onde estão os nossos lugares, assim, de conforto, de tranquilidade, de prazer, de felicidade. E tudo isso está relacionado com o processo de conhecer a gente mesmo, mas não só conhecer a gente mesmo. Conhecer também a nossa ancestralidade, que na verdade a nossa ancestralidade é que trouxe a gente para cá, né? Então, onde a gente está e que de uma certa maneira nos tornaram o que somos, né? Então, quando a gente tem uma ancestralidade europeia, por exemplo, né, pessoas brancas, bom, recorrer esse caminho da ancestralidade, primeiro que é mais simples, né, porque no processo de colonização, né, como a gente sabe, o processo de colonização foi um processo baseado em valores eurocêntricos. Então, pessoas brancas não precisaram ser rebatizadas, não precisaram mudar seus nomes para começar por aí, mudar seus valores né, a sociedade ocidental contemporânea foi baseada nesses valores ocidentais. Agora, quando você vem de uma origem afro-indígena, como é o meu caso, né, ou só africana ou só indígena, aí você já fica naquela, né? Quem sou eu? Porque, assim, o que a sociedade, essa mesma sociedade colonial eurocêntrica, nos prega através dos seus valores, é que a nossa identidade, né, a identidade do não branco deve ser negada, porque ela não é o padrão, né? Então, se você é negro, se você é indígena, os seus valores, a sua cosmologia, a sua maneira de pensar e viver e a dos seus ancestrais, elas precisam ser apagadas, reescritas, embranquecidas, para que os valores primordiais dessa sociedade que hierarquiza pessoas pela cor da pele sejam priorizadas, né? Então, e isso a gente pode citar inúmeros exemplos do ponto de vista da religiosidade, do ponto de vista físico, né? Mesmo, né? Os traços fenotípicos, por exemplo, de uma pessoa negra, né? O cabelo, por exemplo, é duro, né? O nariz é achatado, a boca é daquele jeito, né? A pele é daquele outro jeito. Então a gente cresce com isso, né? A gente observa isso, por exemplo, no cabelo, né? Hoje meu cabelo está mais curto um tiquinho. Eu tenho um dreadinho. Mas no ano passado eu cortei, eu tinha um dread que ia até assim, lá embaixo. Mas antes disso, até os meus 20 anos de idade, que era o que acontecia com a grande maioria dos homens negros de cabelo crespo, até a década de 90, talvez, pelo menos na minha região aqui, né? A gente só raspava o nosso cabelo, né? E a grande maioria das mulheres só alisava o cabelo, das mulheres de cabelo crespo, né? Só alisavam os cabelos. Por quê? Porque o cabelo crespo, um black, uma trança, um dread, não eram aceitos dentro da sociedade. Meu pai mesmo falava, não corta esse cabelo. O cabelo começava a cortar. Meu pai, né, um homem negro, falava, ó, corta esse cabelo. Obviamente que ele queria que eu fosse aceito pela sociedade, mas isso vem também de um processo de pouco letramento racial e de negação, na verdade, da identidade. Então, a gente, de uma certa maneira, foi nossa essência, porque ela não era bonita, ela não era boa, ela não era legal. As nossas divindades, por exemplo, eram demonizadas, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, do ponto de vista espiritual, né, da cosmologia africana, por exemplo, mas a gente pode falar da indígena também, ela é politeísta.
E por ser politeísta, ela já está mais aberta à diversidade, né? Intrinsecamente, né? Existem vários deuses que não são absolutos e se completam através da troca entre eles, né? Então, ainda que seja Deus, né? Ainda que seja um orixá, ainda que seja um inquince, ainda que tenha todo o poder, né, de um orixá, ele ainda não é completo. E ele só se completa na troca. Ele só se potencializa na troca. Porque quando não existe essa troca, ele se perde, né? Até o orixá ele se perde, ele fica em si mesmado, né? Então é uma cosmologia que já está aberta à diversidade. E se a gente pega um orixá, por exemplo, como o Exu, que é o orixá do diálogo, né? Que faz a ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos orixás, né? O orixá da contradição, do contraditório, o orixá da encruzilhada e dos caminhos, o orixá da dialética, essa entidade tão maravilhosa e tão poderosa, a colonialidade sincretizou como demônio, como diabo. E aí é muito forte a gente pensar isso, né? E pensar na violência colonial mesmo, né? Você pega algo que é sagrado de um povo e você torna isso o oposto, né? Você cria mentiras que vão se reinventando ali e se atualizando, e é feito todo o investimento para para aquele sagrado seja considerado a manifestação do mal, né? E aí, a partir das décadas e dos séculos, nós, né, pessoas como eu, né, a gente vai passando a negar a nossa própria origem, a nossa própria identidade, a nossa própria ancestralidade. E, obviamente, que isso gera um desequilíbrio mesmo, né? Um desequilíbrio psíquico, mental, né? Da gente negar o que é a nossa essência, né? E aí a gente passa a substituir o que deveria ser natural para a gente, orgânico, por outros valores que são forçados e a gente acaba assimilando por vários motivos. Por vários motivos, né? Mas a partir do momento que a gente começa a compreender esse processo, a gente começa a tentar reverter os danos e os estragos que esse processo causou e continua causando, né? A gente como indivíduo e a gente como coletivo. O racismo, obviamente, ele não é uma problemática só do povo negro. O racismo, na verdade, é inclusive uma invenção branca, né? Então, ele tem que ser combatido por todos, mas ele prioriza o povo negro, o povo branco em detrimento do povo negro, fazendo essa hierarquização da sociedade, né? A gente está nessa pirâmide aí, onde o homem branco está no topo, seguindo da mulher branca, e abaixo está o povo negro, né? Como base que sustenta essa estrutura desigual. Então, assim, a partir do momento que a gente compreende esse fenômeno de uma maneira mais profunda, né? Quando a gente passa um pouco ali da superficialidade, a gente começa a fazer uma releitura da gente mesmo. Só que fazer essa releitura da gente mesmo e buscar a nossa identidade não é algo simples, porque, bom, no meu caso mesmo, por exemplo, nunca fiz teste genético, mas eu sei, né, pelas características dos meus ancestrais mais próximos, que eu sou praticamente, né, 50%, né, indígena e africano. Mas indígena de onde, africano de onde, né? Assim, a África é um continente gigantesco, né? Onde se falam mais de 200 línguas hoje, né?
onde existem diversos povos, né, inúmeras etnias. A maioria dos africanos hoje fala mais de duas línguas, né, fala pelo menos três, porque fala a língua do seu povo, da sua etnia, fala a língua do colonizador e ainda fala a língua do povo vizinho ali, no mínimo, né? E então, assim, como é que a gente faz isso? Eu, como professor universitário, estou lá dentro da universidade, ensinando só o que está nos livros, e o que está nos livros são só nomes de homens brancos, nem mulheres brancas, no meu caso da engenharia, na minha área, nem elas estão lá. Só homens brancos. E por que só homens brancos? Não é porque o conhecimento veio da Europa. A gente sabe que isso é uma balela. Mas a gente sabe também que eles reescreveram todas as histórias, todos os conhecimentos e colocaram o nome deles ali, né? Então, será que realmente a lei de Darwin é de Darwin, né? A lei é do Darwin, nasceu quando Darwin nasceu, né? Darwin, sem dúvida, deve ter sido uma pessoa, foi, né? Uma pessoa acima da média, mas seguramente o que ele comprovou cientificamente, vários outros povos xamãs e de vários outros conhecimentos já tinham atestado aquilo ali, mas obviamente ele tinha a coroa inglesa ali, que além de ter financiado as suas viagens, financiou suas publicações. Então, por isso que a lei ficou de Darwin, não ficou nem da evolução das espécies, né? É como se a lei fosse dele, né? Como se a lei fosse de Newton, como se a lei fosse desses homens brancos. Eu estava lendo um livro que chama A Queda do Céu, que é do Davi Copenaua, né? Que é esse xamã Yanomami, e ele falando, né, sobre as entidades, os Shapiri, e falando da cosmogonia, né, a origem das coisas na perspectiva Yanomami, e eu estava lendo, tô assim, gente, o que ele está falando aqui é justamente a evolução das espécies, mas com outros termos, com outras palavras, de uma outra maneira, como se, com uma outra narrativa, né? Falando de aquecimento global, falando de gás de efeito estufa, falando de petróleo, ou seja, falando de energia, que inclusive é minha área, né? Só que de uma maneira não acadêmica, né? E por não ser uma maneira acadêmica, não é tido como científico, ou talvez nem seja científico mesmo no termo que a gente utiliza, mas não é tido como conhecimento. É tido como, sei lá, como contos, como folclore, como outra coisa. Então, é, é muito complicado a gente falar de resgatar nossos valores, uma vez que nós fomos doutrinados a pensar, né, a acreditar em outros valores que não são os nossos, né? E aí, quando você chega nos seus 20 anos de idade, e você pensa assim, nossa, tá tudo errado, o que eu estou fazendo, a sociedade, a gente está indo pro buraco, né? Tá tudo de cabeça para baixo. O mundo está ao contrário, ninguém reparou, né? Como diz a música. E, e o que que a gente faz a partir daí, né? Eu tive esse clique mais ou menos aos 20 anos de idade, porque até lá eu fui seguindo fluxo. Eu queria. Tinha outras, né? Criança eu estava preocupado com brincar, adolescente eu estava preocupado em ser aceito, depois eu estava preocupado em sair de Ouro Preto e viajar. Então eram preocupações muito egocêntricas, né? Estava preocupado comigo, né? E aí, na medida em que eu fui atingindo, né? Com 18 anos de idade, eu consegui sair do Brasil, sendo que eu venho de origem humilde, para trabalhar nos Estados Unidos, tomando conta de criancinha, né? Trabalho meio que voluntário, barra exploração, né? Do trabalho. E naquele momento, assim, nossa, eu posso tudo, né? Eu, com 18 anos de idade, com
através do meu corre aqui, eu já consegui passar um mês em Nova York, não sei quantos meses no Texas, blá, 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 então eu posso tudo. Mas, ao mesmo tempo, o tempo passando, assim, eu já morando numa cidade grande, em Belo Horizonte, para alguém que vem de uma família negra no interior de Minas Gerais, que com todas as dificuldades conseguiu se estabelecer, e eu tinha toda uma proteção ali, toda uma rede de afeto à minha volta, de repente estou numa cidade grande, nessa loucura, porque em Ouro Preto eu era o filho do seu João e da Dona Wanda, e com essa rede de afeto e com toda a proteção, né, de uma cidade pequena onde as pessoas se conhecem, o racismo, por exemplo, ele não se mostrava para mim de uma maneira tão intensa. Agora, quando eu fui para Belo Horizonte, não, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, eu era mais um neguinho, né? Como se diz. Então, atravessar a rua, né? Ir no banco, as pessoas com medo, as pessoas achando que eu ia assaltar. Depois que eu fiz dread, então, era taxista, nunca mais parou, na época que não tinha Uber, né? A gente fazia o sinal na rua, nunca mais parou. Então, vendo tudo isso, e vendo poluição, e vendo pobreza, e vendo violência, aí sim que a gente começa a ver, realmente as coisas vão de mal a pior. E o que que a gente faz quando as coisas vão de mal a pior, né? Quando a gente olha assim de uma maneira meio desesperançosa para a vida, né? Você vê na Ucrânia tem guerra, você vê na Amazônia, né, tá sendo dizimada. Aqui onde eu estou em Itabira, há 80 anos, a mineradora, a Vale do Rio Doce, está causando uma destruição socioambiental assim sem precedentes na história do mundo, levando nossas montanhas para a China agora, né? Mas já foi para a Europa, já foi para Estados Unidos, já foi para Japão e a gente tendo que respirar esse pó de minério, né, e nossos filhos não conseguindo dormir, porque a gente, né, porque todo mundo respirando esse ar cheio de particulado, isso acontecendo nas grandes cidades também, é, e, né, a gente vendo o genocídio do povo palestino, a gente vendo tantos genocídios, né, o genocídio do povo negro, é, rola aquele desesperançar, né? Aquele, e agora, né? O que eu vou fazer, né? Em relação a tudo isso. E, e ao mesmo tempo, a gente numa vida muito bitolada e longe dos ciclos naturais, né? Que são regidos, né? Pela lua, pelo sol, né? Pelas plantas. A gente está sendo regido pelo celular, e com esse bichinho o tempo todo, né? Apitando, recebendo mensagem, cronometrando, contando até o número de passos que a gente dá, os lugares onde a gente foi, né? O tempo que a gente passou em cada lugar. E esse mundo digital cada vez mais tomando conta de tudo, e principalmente da gente, e nos desconectando do que a gente que é a natureza, né? Então, assim, que são esses ciclos naturais. Há um tempo atrás, era impossível você estar desconectado do ciclo natural, né? Antes da energia elétrica, não tinha como. Se não tinha luminosidade, você ia dormir, né? Podia ter até um lampiãozinho ali, que ia durar um tempinho, mas, né, a lua modulava, né? Os ciclos não só das mulheres, mas dos homens também, né? No sentido, assim, o humor, o crescimento tanto da árvore quanto dos nossos pelos, né? Sei lá, cabelo, as épocas de cheia, as épocas de não cheia, tudo modulava as épocas de chuva, né? A chuva em si, né? Se estava chovendo, ninguém saía de casa, o povo esperava a chuva para sair, né? Combinava, vamos encontrar depois da chuva, de amanhã. Hoje é praticamente impossível a gente seguir os ciclos naturais, a não ser as pessoas, né, que moram nas comunidades rurais, né, os povos originários, pescadores, ribeirinhos, a não ser esse povo que ainda mantém a conexão com a terra, que são esses povos que a gente tem que dar mais voz, né, e ouvidos, aos ouvidos, né? A gente tem que ouvir cada vez mais esse povo, porque esse povo consegue, eles conseguem ainda ouvir o que a terra tem a dizer, o que Gaia, né? O que Pachamama, o que esses ciclos, o que
esse organismo vivo tem a nos dizer e a nos ensinar. A gente já perdeu essa capacidade, né? A gente que está na cidade, porque a gente está sendo regido por outro ciclo, que é o ciclo da máquina. E assim, quando a gente percebe tudo isso acontecendo, e tem até um provérbio africano que eu sempre trago naqueles momentos assim de maior angústia, é, ou que a gente está muito acelerado, etc. É um ditado que diz que se a gente não sabe para onde ir, mas que pelo menos a gente olhe para trás e saiba de onde a gente veio. Porque sabendo de onde a gente veio, a gente consegue minimamente assim colocar o pé no chão, né? Deixar que nossas raízes ali cresçam, se ramifiquem, para que a gente possa crescer, né? E avançar. É, olhar para trás, né? Saber de onde a gente veio não necessariamente é algo simples, principalmente, né? Se você é uma pessoa não branca, você tem que realmente fazer uma busca ativa, né? De quais são os seus valores. Agora, eu gosto muito de ditado popular, que eu acho que tem um ensinamento aí, né? Tem um ditado, eu passei muito tempo, passei algum tempo na França e estudei lá, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tem um ditado francês que eu gosto também que diz que o natural vem galopando. Le naturel revient au galop, revém, na verdade, né, volta. O natural volta galopando. Ou seja, quando a gente tem um contato com valores, por exemplo, ou manifestações que estão culturais, né, sociais, etc., que estão alinhados com a nossa ancestralidade, a gente sente isso e isso vem de uma maneira natural. Porque é o que nossos ancestrais já faziam, né? Então, essa busca, ela é necessária. Eu sempre, quando eu vou a uma comunidade quilombola, são as comunidades que eu trabalho aqui na Bacia do Rio Doce, sempre que eu vou para uma comunidade quilombola, eu sinto que eu estou voltando um pouco para a fonte, assim, de uma energia, de um axé que o cotidiano me tira, mas que eu vou lá e me reabasteço, né? Então, existe, né, mais um ensinamento africano, né, dos povos Banto, que é o Sankofa, né? O Sankofa, na verdade, é um símbolo adinkra. Lembra esses símbolos aqui, que estão aqui atrás, nesse tapete? Mas, na verdade, aqui é de povos urbanos e lá é de povos Banto e tal, que é aquele pato, né, virado para trás com um ovo na boca, assim, tal. E fazer sankofa é também esse movimento de olha para trás e pega, né? Pega o que está lá atrás e traz para o presente, para a gente conseguir construir um futuro digno, né? Para os nossos, né? Para a gente e para os nossos, para os que virão. Porque o futuro é ancestral, né? Essa frase que está até um pouco batida, muitas pessoas têm utilizado. A gente só reverte esse processo do antropoceno, né, essa destruição planetária que a sociedade capitalista está impondo, se a gente olhar para trás e pegar lá de trás os ensinamentos que estão lá, né? E aí esse pegar lá atrás ele tem várias dimensões, né? A gente pode pegar lá atrás em uma história distante, né? Dos nossos primeiros ancestrais, né? Dos orixás. Ou a gente pode pegar lá atrás da nossa própria vida, né? Entender de onde a gente veio, qual que é o nosso berço, né? Quais são as nossas potencialidades, quais são nossas limitações. E entender que quando a gente se sente descompassado, quando a gente se sente acelerado, e eu estou falando, mas não quer dizer que eu consiga fazer isso, muito pelo contrário, né? Eu estou falando para mim mesmo, porque, inclusive, nesse momento da minha vida,
eu me sinto descompassado, acelerado, né? Aquele que você já acorda ali com 1 milhão de coisas na cabeça. O que que eu tenho tentado fazer? Buscado me aterrar, né? Literalmente, ter mais contato com a terra, né? Para quem pode, né? Para quem tem mar perto, ter contato com o mar. Para quem tem cachoeira perto, como no meu caso aqui, ter cachoeira, ter contato com essa água sagrada, né? Agora, quem não tem, quem tem terra perto, plantar, né? Encostar na terra, porque e para quem mora em um apartamento numa grande cidade, plantar também, né? A gente pode fazer essa microagricultura urbana, né? Plantar a nossa comida, as nossas ervas, os nossos chás, as nossas plantas que nos acompanham, que trazem, né, proteção, porque de uma certa maneira isso é olhar para trás, né? Isso é estar em contato com ciclos que são ciclos da natureza. A gente pode querer acelerar, né, o ciclo da natureza, mas a gente não consegue, né? A gente pode querer fazer que uma planta cresça mais rápida, mas de uma maneira natural a gente não consegue, né? A gente só vai conseguir fazer isso com uma transgenia, com outra coisa que está no mesmo ciclo que a gente está falando da máquina, né, do capital. O que traz, na minha opinião, angústia e um desequilíbrio, né, e grandes problemas na saúde mental, né, da população mundial no momento. Não é minha área, mas eu ouso dizer isso, né? Eu sou engenheiro, tá, gente? Isso aí é um engenheiro falando. Mas eu acho que é o compasso com os ciclos o descompasso com os ciclos da natureza, né? É não saber. Será que a gente sabe em que lua que a gente está? Você sabe em que lua que a gente está agora? A lua está crescendo, né? No dia que eu estou gravando aqui. Mas a gente sabe em que lua estamos, né? Ah, mas que diferença isso faz? Isso faz toda a diferença. A lua rege as águas da Terra, né? E nós somos 80% água, né? Olhar para o céu. A gente vai ter que sair da cidade, porque na cidade a gente não consegue ver o céu, a gente não consegue ver estrela, a gente consegue ver só luz. Mas esse são exercícios que eu busco fazer, né, para lutar, né, de uma certa maneira, por mim, pelo meu povo, pela natureza, e que automaticamente também, nessa luta, eu trago bem-estar, sentido para a minha vida, né? Então, é isso, galera. Viajei longe aí, mas é, isso é um pouco das reflexões que eu gostaria de trazer para vocês e agradecer mais uma vez ao convite e eu desejo muita serenidade, assim, muitas realizações e muito axé para todo mundo aí que tá escutando.